Bem, uma boa noite a todos. Infelizmente, iniciando aí com um pouco de atraso, já que nós tivemos problemas de invasão da outra sala. Infelizmente, como eu já havia dito, 20º evento desse ano, a gente ainda não tinha experimentado a infelicidade de ter pessoas que não querem trocar conhecimento, que é o nosso objetivo na noite de hoje, e possibilitar, então, crescermos juntos em termos de conteúdo. Eu vou pedir para que todos permaneçam, então, com o microfone ligado. Vou pedir para que as intervenções sejam ao final e que a gente estabeleça aqui reais trocas para que esse tema, meios alternativos de resolução de conflito, seja possível de ser levado aí de uma maneira mais efetiva a todos nós. Antes da gente iniciar, eu quero dizer que nós temos ainda mais um evento do projeto Direito do Futuro, referente às novas carreiras jurídicas. Então, nós já temos inscrições abertas e vamos deixar também aí o link de inscrição no chat. Por último, o último aviso aí administrativo, nós temos que avisar que iremos colocar, imagino que é normal, né, Aline? Desculpa, já comentando aí. Já vamos colocar daqui a pouco um link para confirmação da presença e, a partir daí, iremos gerar uma lista, tá? Uma lista de presença que vai ser colocada ao final. Então, mais uma vez, pessoal, para quem ainda não tinha me escutado aí antes da gente começar a gravar, nós tivemos alguns problemas com a outra sala. Qualquer pessoa que esteja querendo participar, que já se inscreveu e não recebeu o link, porque às vezes o e-mail me pareceu um pouco esquisito, pede para entrar por direct. É a Márcia, provavelmente, que deve estar querendo entrar. Ou então coloca aí no chat quem é a pessoa, porque às vezes eu posso estar negando aqui na tela, exatamente para evitar possíveis convenientes, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso primeiro palestrante da noite de hoje, principalmente para que a gente desfrute aí desses novos conhecimentos que estão vindo a partir, então, da fala do desembargador do TJ, RJ, César Cury, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito, membro da Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça e mestre doutorando em Direito. Doutor César, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar lhe ouvindo na noite de hoje. Tenho a certeza que os estudantes da Universidade Federal Fluminense, assim como todos os outros profissionais e ex-alunos, hoje eu vejo vários ex-alunos aqui profissionais, querem muito aprofundar na possibilidade da efetividade da justiça através dos meios alternativos. E tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade na noite de hoje. Mais uma vez, sinceras desculpas pelo ocorrido anteriormente e está agora com toda a palavra repassando ao senhor. Muito obrigado, professora Fabiane. Gostaria de inicialmente cumprimentar a todos e faço isso na sua pessoa, agradecendo o convite que me foi feito. Estou bastante honrado de poder participar desse evento, nessa sequência de eventos realizadas pela Universidade Federal Fluminense, pelo campus de Macaé, e poder tratar com vocês, dividir com vocês um tema que, para mim, é muito importante, um tema que me é muito caro, um tema que eu gosto e tenho me dedicado a estudar. Cumprimento, portanto, a todos, desejo que todos tenham uma boa noite, superado aí o episódio do início do evento, que são coisas que acontecem. Eu gostaria, assim, de dividir com vocês um pouco da minha experiência, enfim, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e dos estudos que eu venho desenvolvendo em torno dos métodos consensuais de solução de controvérsias, buscando, assim, mais provocar reflexões, dúvidas, sem respostas prontas, sem soluções imediatas ou fáceis, tratando aqui de um instituto que é verdadeiramente revolucionário no âmbito do direito contemporâneo. Portanto, eu pretendo ser
breve, não pretendo me estender muito, para não avançar ainda mais no horário, mas o suficiente para tentar colocar alguns pontos para nossa mútua reflexão. Desde já eu me mantenho disponível para, depois do evento, prosseguir nas discussões com você, seja por e-mail ou por outro meio qualquer, nas redes sociais. Vocês me encontram com muita facilidade. Eu gostaria mesmo que isso acontecesse para que eu pudesse receber de volta algum tipo de crítica, de sugestão, de opinião a respeito dos assuntos que nós vamos dividir esta noite. Bom, os métodos consensuais no nosso ordenamento jurídico são vistos a partir de uma ótica equivocada. Ou seja, os métodos consensuais eles são vistos a partir de um ponto de vista equivocado. E esse ponto de vista equivocado acaba resultando em uma certa discriminação dos métodos consensuais. Os métodos consensuais são meio, digamos assim, meio marginais à ciência do direito, à teoria do direito, e às práticas jurídicas propriamente ditas, que costumam usar os métodos consensuais como uma técnica, uma ferramenta para a solução imediata dos conflitos, normalmente com vistas a diminuir o ingresso de processos judiciais nos tribunais ou de abreviar o seu curso, permitindo, assim, que os tribunais possam se dedicar aos processos que são verdadeiramente relevantes, nos quais os métodos consensuais não têm lugar. E eu digo que isso é um ponto de vista, parte de um ponto de vista equivocado, porque o direito contemporâneo ele é tributário de uma teoria positivista, que foi melhor desenvolvida por Kelsen, né, e que estrutura o sistema jurídico observando uma certa formalidade que o direito toma emprestado das ciências naturais. Portanto, no início do desenvolvimento do direito, quando ainda não se tinha o direito bem desenvolvido como ciência, nem as suas teorias, nem as suas categorias jurídicas muito bem definidas, coube a Kelsen, inspiração em Kant, por sua vez remete a Platão, desenvolveu uma estrutura formal, lógica, preocupado com a validade do direito, ou seja, preocupado com a legitimidade da produção das normas, preocupado com as fontes do direito. Kelsen, então, desenvolveu uma estrutura piramidal em que as regras jurídicas estão submetidas a uma hierarquia, em que a norma inferior depende necessariamente da norma superior e, assim, formando um sistema fechado. Nesse período de desenvolvimento científico, em que predominava um elevado grau de racionalidade, uma racionalidade que surge com Descartes, que no direito surge com os primeiros filósofos e teóricos do direito anglo-saxão, né, Bentham, Locke, e depois também no direito continental, seja na França, seja na Alemanha e mesmo na Itália, ele acaba se desenvolvendo sob um paradigma extremamente formalista que a gente conhece como positivista. O direito, portanto, era um direito positivo, normalmente um direito considerado um direito escrito, em que a validade do direito estava submetida a esse controle hierárquico da fonte do direito. Por sua vez, a interpretação do direito também era uma interpretação a partir de um paradigma positivista. Qual era essa interpretação? A interpretação eram por cânones, por uma hermenêutica clássica, em que se tinha apenas aqueles métodos muito baseados na lógica de sistema, na literalidade, na sistematicidade, quando muito na analogia, para poder completar as lacunas da lei. Para Kelsen, as normas, não havia uma preocupação para as questões extrajurídicas, ou seja, para Kelsen,
só se considerava direito o que fosse norma legal. As questões extrajurídicas, ainda que interferissem na realidade fática, no fenômeno, no conflito, para Kelsen não importava, para o positivismo isso não importava. Então, nós tínhamos, no surgimento do direito, as seguintes características. Nós tínhamos uma estrutura normativa hierarquizada, com uma preocupação científica apenas da lógica do direito, sem se preocupar com o conteúdo e sem se preocupar com os elementos de uma faticidade, os elementos de uma realidade fática que leva ao conflito, excluindo todos esses aspectos para outras ciências, sociologia, psicologia, antropologia, mas não o direito. Isso está dentro de um processo de desprendimento das ciências da filosofia, com um grande grau de especialização de cada campo científico. Cada campo científico se torna assim um campo e desenvolve os seus objetos para serem objetos de conhecimento e de pesquisa. Então, o direito fica bem segmentado, fica bem separado, porém muito baseado num formalismo lógico, numa logicidade que não se mistura com os aspectos fáticos. Ora, se nós não temos, dentro da teoria pura do direito, da teoria de Kelsen, os aspectos fáticos, é evidente que os métodos consensuais, que são baseados nas relações interpessoais, no diálogo, no discurso, não são contemplados pelo direito. Esses métodos, portanto, ficam à margem do direito. Só que a teoria de Kelsen, ela apresenta assim, um paradoxo logo de início. Porque, a despeito de ser um sistema baseado em regras, e regras hierarquizadas, a última regra, ou a regra principal, aquela regra suprema de qual todas têm que derivar, para formar o topo da pirâmide, não é uma regra positiva, é uma regra hipotética. Essa regra hipotética remete ao imperativo categórico de Kant. É uma regra idealizada, é uma regra que pressupõe que todos concordam com o sistema jurídico e que todos concordam que tem uma norma pressuposta a partir da qual todas podem derivar. Essa norma passou a ser identificada como a própria Constituição. Então, a Constituição é assim a matriz do sistema normativo e da qual todas as normas inferiores devem derivar. Mas não se cogita da norma que permite a própria norma constitucional. Essa autorização é pressuposta e sai do campo do direito para entrar no campo, por exemplo, da política. Né? E a gente vai buscar fundamentos disso lá em Rousseau, em outros autores, basicamente do contrato social. Portanto, há um paradoxo, um primeiro paradoxo na teoria de Kelsen, que, a despeito de ser um conjunto de regras hierárquicas e positivadas, está baseada numa norma que não existe, uma norma hipotética. Então, esse é o primeiro paradoxo. E o segundo paradoxo é que, sendo um sistema de regras definidas e que a interpretação tem que ser estritamente positivista, ou seja, literal, o juiz tem que apenas declarar a literalidade da lei, aplicando no máximo a analogia com outras normas, mesmo assim para completar a lacuna, a incompletude ou a insatisfação ou a incapacidade das normas em prever toda e qualquer situação leva a um segundo paradoxo. Nós temos normas gerais, temos normas abstratas, porém essas normas não conseguem alcançar a realidade social. Então, há uma diferença entre o sistema normativo e o que acontece de fato na realidade. Isso provoca, então, uma primeira abertura, permitindo que o juiz crie normas, interprete as normas dentro de certas lacunas que a normatividade, que cada regra tem. Então, dentro do campo semântico de cada regra, o juiz tem o poder, tem a discricionariedade de escolher a melhor solução, a solução que melhor se adequa à situação de fato que está sendo discutida ali. Bom, isso é um outro paradoxo, que nós, apesar de nós termos um sistema de regras rígido, acaba a decisão ficando à discricionariedade de um juiz, que vai ter dificuldade de justificar a trajetória de compreensão e de interpretação e de aplicação da lei, porque
a escolha é discricionária na medida em que não há regra escrita que contemple toda e qualquer situação fática. Isso acontece tanto no civil law, que é o nosso sistema, né, romano-germânico, quanto acontece também no sistema do common law. O sistema do common law, que é baseado no sistema de precedentes, também mostra uma certa incompletude. Lá no sistema do common law, toda decisão subsequente deve ser baseada numa decisão antecedente. Então, eu pego a raiz da decisão antecedente, a ratio decidente da decisão antecedente, proferida por uma corte, e aplico nas decisões subsequentes. Então, toda situação nova que chega, eu vou buscar lá no passado para saber o que aconteceu, como é que as cortes decidiram, e vou reproduzir essa decisão nos casos futuros. Isso vale bem para uma sociedade simples, mas não vale muito para uma sociedade complexa. Se surge um fato que não tem qualquer tipo de previsão no precedente, como é que se resolve se não tem lei escrita? Como é que se decide? Bom, abre-se também o campo para a discricionariedade dos juízes do common law. Eles passam a decidir o que eles acham melhor. Eles estão imbuídos desse poder. Esse poder está na esfera de atribuições, de competência das funções do juiz. Mas aí é um juiz criador de lei, já não é um juiz aplicador de lei, né? Nem um juiz intérprete. É um juiz criador de lei. E o juiz que cria a lei tem dificuldade de justificar essa ou aquela opção por força da sua própria discricionariedade, da sua própria subjetividade. Esse sistema, portanto, se mostra incompleto, insatisfatório, sobretudo para uma sociedade complexa que quer cada vez mais participar dos processos decisórios que lhes digam respeito. Eu, por exemplo, se tiver que ser julgado por alguém, quero que esse alguém me diga com base em que lei, né, em que regras, em que sistema nós vamos buscar a solução para o meu caso. Seria pedir muito que eu confiasse cegamente no poder soberano de um juiz que fosse aí quase que uma reprodução dos mitos da Grécia Antiga, né? Ou da divindade da Idade Média, né? O juiz, então, o juiz discricionário, subjetivista, acaba representando aí aquilo que nós todos pretendíamos superar. Kelsen pretendeu superar, Kant pretendeu superar, a teoria, a filosofia e a ciência pretenderam superar, mas que, na verdade, existe. É o juiz que vai criar e vai decidir como ele achar melhor, e ponto, e acabou. Mas todo esse processo tem uma virtude. Na medida em que eu abro o campo para o subjetivismo e para a discricionariedade do juiz, e o juiz passa a interpretar, eu abro o campo também para uma discussão entre os sujeitos, entre as partes. E essa discussão se dá numa discursividade dialética, dialogal, argumentativa. E isso traz para o processo elementos que Kelsen pretendeu manter fora do sistema de justiça, fora do sistema do direito. Então, o direito acaba sendo invadido por uma faticidade, acaba sendo invadido por uma realidade à qual ele deve se submeter, principalmente o processo, porque o processo é instrumental em relação ao direito material, justamente para proporcionar que o direito alcance a realidade social. Notem que nós vivemos num Estado liberal em que, em princípio, nós temos ampla liberdade de ação e temos as leis abstratas para nos guiarem. Então, nós nos guiamos, nos orientamos, fazemos os nossos atos jurídicos, nossos negócios jurídicos, nossos contratos, enfim, nossa vida jurídica, a partir da orientação de leis gerais, né? Essas leis gerais, no caso do surgimento de algum conflito, é que vão regular a solução desse conflito. O fato é que, no entanto, a sociedade se torna cada vez mais complexa. E a produção legislativa e a diversidade legislativa acaba não acompanhando a complexificação da sociedade. Até a década de 70, que é muito próximo da gente, o casamento era a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. O sujeito não podia divorciar. Quando muito, pôde se desquitar. Mesmo assim, depois de se justificar perante o juiz, que podia negar. Não, vai separar não. Continua casado, casamento é indissolúvel. Positivismo
mas com uma ideologia clerical e religiosa. Muito tempo depois é que se conseguiu o divórcio, e agora o divórcio pode ser feito até em cartório, independentemente de processo judicial. Aliás, nem precisaria de processo judicial, porque isso está no campo das liberdades das pessoas poderem ficar juntas ou separadas. Só que a entidade familiar hoje é completamente diferente do que era na década de 50, na década de 60. E a legislação não consegue acompanhar. O casamento é o quê? É entre um homem e uma mulher, entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, entre um homem e uma mulher trans, ou um homem trans, ou entre uma mulher e um homem trans, entre dois trans, entre 3 pessoas, 4 pessoas, sem nenhum tipo de formalidade, apenas pela vivência socioafetiva, o que é o casamento. Então, a lei teve que se ampliar para poder abranger toda uma realidade fática a partir de normas cada vez mais gerais. Então, considera-se assemelhado ou equivalente ao casamento qualquer união estável. Pronto, e aí a gente vai resolver na medida em que os casos vierem chegando. Porque eu não consigo contemplar todas as hipóteses, senão eu vou ter um calhamaço de leis para cada tipo de ato intersubjetivo que as pessoas praticam. E isso é absolutamente impossível. Bom, mas isso tem um lado bom. O lado bom é que a insuficiência da legislação e da metodologia empregada pelo direito positivo, ou pelo positivismo jurídico, acaba exigindo que uma outra abordagem epistêmica e, consequentemente, uma outra abordagem metodológica. E nessa inversão metodológica que os métodos consensuais se aproximam de novo do direito. Veja, quando as leis, por si sós, a interpretação judicial, não consegue dar conta de resolver os conflitos, nós precisamos de outras disciplinas, uma relação de transdisciplinariedade, que possam nos subsidiar para resolver adequadamente os conflitos, e não meramente formal, meramente ou formalmente, apenas formalmente, os conflitos surgidos. É muito comum as pessoas, num processo judicial, chegarem diante de uma sentença e não compreenderem o que está escrito. E aquilo não tem nenhuma correspondência verdadeira com o fato ocorrido. Muito menos uma correspondência temporal, porque a sentença vem, em média, 4 anos e meio depois, o que é absolutamente inadequado para a solução de qualquer conflito, ainda mais numa sociedade como a nossa, uma sociedade interconectada, digitalizada e que se acostumou com uma celeridade que os tribunais já não conseguem acompanhar. O fato é que isso abre campo para uma nova abordagem metodológica, uma nova abordagem epistêmica, um novo modo de compreender o fenômeno jurídico, que inclui a faticidade, inclui a realidade fenomênica, inclui a realidade sociológica, que passa a ser contemplada com outras ferramentas e a partir de outros métodos, para além daquele do positivismo jurídico, da análise da literalidade e da aplicação subjetiva e discricionária por parte do juiz. E nisso é que entram os métodos consensuais de solução de controvérsias, que têm sido muito mal tratados e muito mal compreendidos, na verdade. Os métodos consensuais entram a partir de uma epistemologia da discursividade. Os métodos consensuais, eles não partem, e há uma inversão metodológica, porque eles não partem da letra da lei em direção ao fato concreto para tentar fazer uma subsunção, um encaixe, como se tratassem de peças tecnológicas, e pronto, resolve-se o problema. Não. A inversão metodológica se dá porque primeiro se analisa a faticidade em toda a sua extensão e complexidade, para somente então depois buscar-se o melhor método, o mais adequado para tratamento e solução daquele conflito. Um conflito trabalhista é diferente de um conflito tributário, que é diferente de um conflito de família, que é diferente de um conflito empresarial, que é diferente de um conflito entre países. Não se pode tratar da mesma forma conflitos tão heterogêneos, com aspectos tão diferentes. Não vai dar, simplesmente não vai dar.
nem pela legislação material e muito menos pela legislação processual. Imagina que nós temos apenas um procedimento, o procedimento comum do Código de Processo Civil, que serve para todo e qualquer tipo de conflito, entre duas pessoas ou entre 100 mil pessoas de um lado e 20 mil do outro. Isso é absolutamente impensável, isso é absolutamente inviável, considerando os termos de uma sociedade complexa como a nossa. Bom, e como é que chegam, então, os métodos consensuais? Os métodos consensuais, na verdade, eles não são novos. Eles existem desde sempre. Aliás, eles precedem o direito. Na Roma Antiga, nós já tínhamos os métodos consensuais de solução de controvérsias antes que o caso fosse levado ao pretor. Isso vem se desenvolvendo desde dos gregos, passando pela Roma Antiga, e mesmo durante a época medieval. E chega no direito moderno, embora timidamente, mas com a mesma característica, que é a tentativa de solução de controvérsias pelo modo de maneira consensual. Nós vamos encontrar isso em autores que são verdadeiramente paradigmáticos. Por exemplo, Hegel, na sua filosofia do direito, é textual ao afirmar que os métodos consensuais devem ser preferenciais aos processos judiciais e que as cortes, caso verifique um mau uso do processo ou uma inadequação do processo, remetam as partes para uma solução consensual ou por equidade. Isso está em Hegel. E outros autores, isso também está presente. Da obra de Kant também se pode compreender, na sua filosofia ética, que a solução consensual é sempre preferível à solução adjudicada, controversial, concorrencial, competitiva, como a do processo judicial. No Brasil, desde a Constituição de 1824, nós temos presente os métodos consensuais e preferenciais ao processo judicial. Tem dois dispositivos, artigos 160 e 161 da Constituição de 1824, que prevêem obrigatoriamente a tentativa de solução consensual. Isso é herança das ordenações portuguesas, onde já se praticava o método consensual lá nos julgados de paz. Isso avança no nosso ordenamento jurídico, estando presente, por exemplo, na consolidação das leis trabalhistas. Quando houve a unificação na CLT, em 1943, estava lá previsto que a primeira tentativa de solução é consensual. E isso estava estruturado, institucionalizado na burocracia dos tribunais do trabalho, através de juntas de conciliação e julgamento, a quem competia a tentativa de solução individual ou coletiva dos conflitos trabalhistas. Isso avança todo esse período, embora o Brasil tenha passado por alguns estágios de administração militar, nós ficamos mais distanciados do direito comparado, portanto, ficamos um pouco para trás, engessados aqui ainda no tempo do positivismo, que nos acompanhou durante todo o período de administração militar. De modo que somente na década de 80, no início da década de 80, volta a surgir com alguma força os métodos consensuais, lá nos juizados de pequenas causas, na Lei 7.244, né? Após uma experiência de alguns juízes que instituíram em seus respectivos juízos métodos de solução amigável, consensual para aqueles conflitos triviais. Isso prossegue no nosso ordenamento. A Constituição de 88 contempla no seu preâmbulo que nós somos uma sociedade que busca a pacificação pelo consenso, né? Logo depois nós temos, na década de 90, algumas iniciativas que contemplam, que reforçam a adoção dos métodos consensuais, como, por exemplo, a Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que é de 1995, né? Contempla textualmente
E logo depois, 5 anos depois, poucos anos, 15 anos depois, com a resolução 125 do CNJ, que tem força de lei, nós instituímos no Brasil um sistema novo, completamente revolucionário, quase subversivo, que é a pretensão de transformar os métodos consensuais em preferenciais ao próprio método clássico, tradicional. Isso é uma subversão. Com a resolução 125 do CNJ, que é de 2010, se introduz no Brasil o sistema multiportas. O sistema multiportas é aquela institucionalização a partir dos tribunais dos métodos consensuais de solução de controvérsias pré-processuais, ou seja, preferenciais ao processo, com toda a estrutura voltada para o atendimento. Formação dos mediadores, desenvolvimento de estudos, colocação nas grades curriculares de direito do ensino dos métodos consensuais, convênios com instituições, a obrigatoriedade de que todas as instituições públicas tenham núcleos de mediação internos. E isso acaba sendo reforçado em 2015, tanto pelo Código de Processo Civil, que tem uma seção inteira que trata dos métodos consensuais, quanto da Lei de Mediação, ambas do mesmo ano, de 2015, com vigência do início de 2016. O legislador foi tão avançado, o legislador brasileiro, e o nosso código, sem dúvida, se não é o melhor, é um dos melhores do mundo, ele foi tão avançado que mesmo durante, primeiro, nas normas fundamentais, se privilegia que a solução integral do mérito seja consensual e pré-processual. Isso é textual lá no artigo 3º, parágrafo 3º. A primazia da solução consensual de mérito a primazia da solução integral de mérito é consensual e pré-processual, preferencialmente, cabendo a todos os atores do processo incentivar a difusão da mediação, né, e da conciliação. Mas o legislador foi até mais longe. Ele previu que o primeiro ato do processo, antes mesmo do processo se formar, porque ainda não há integração do réu, é uma derivação do sistema litigioso por um subsistema da autocompositividade. Então, vejam, de fato é preferencial, porque mesmo dentro do processo litigioso, antes que ele se forme, abre-se o tratamento do conflito em um campo de autocompositividade em que está presente, da essência, não apenas a discursividade, mas a transdisciplinariedade. Eu trago, portanto, para dentro do direito, para dentro do processo, outras disciplinas que podem contribuir para uma melhor abordagem, um melhor tratamento dos conflitos. E o tratamento dos conflitos por meio dos métodos consensuais, ele é essencialmente discursivo. E ele é discursivo não sobre a lei, não sobre a positividade do direito, mas ele é discursivo sobre a realidade fenomenológica. Eu pego o caso, as pessoas, não apenas os aspectos objetivos tratados pelas leis, mas também os aspectos extraobjetivos, subjetivos, emocionais, morais, circunstanciais, históricos, hábitos, costumes, jeitos de ser, modismos. Tudo isso é contemplado. Interesses, desejos, frustrações. Todos esses aspectos acabam sendo contemplados. E por que eles não são contemplados no tratamento convencional das leis? Porque, vejam, a técnica legislativa que nós adotamos, que o mundo adotou, é de um recorte, de um fragmento da realidade. Ela não pega a realidade toda. Por exemplo, um homicídio, matar alguém, isso diz alguma coisa? Isso não diz nada e diz tudo. Né? Por exemplo, o sujeito quer se divorciar, o casal quer se separar. Separação, guarda de filhos e alimentos. A lei não diz nada. A lei diz, olha, separação é assim, a guarda de filhos existe e os alimentos podem ser fixados pela possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Isso diz tudo e não diz nada. E a realidade daquela família? E o contexto em que ela vivia?
e suas dificuldades, seus afetos. Isso não vai para a lei. Imagina, então, que uma parte que não se dirige ao juiz, quem se dirige ao advogado, ele é o intermediário necessário, mas imagine que uma parte levante a mão numa audiência e diga para o juiz: doutor, eu queria que o senhor, já que o senhor vai resolver o meu caso, que o senhor resolvesse também a minha angústia. Não, mas isso angústia não é comigo, é com o psicólogo. Não, não, a minha angústia está ligada a esse fato jurídico que o senhor está ligando. É diretamente relacionada a ele. O meu surto de ansiedade, a minha depressão, é desse caso, o senhor tem que tratar. O senhor não é o juiz para resolver o caso? Esse aspecto não está dentro do caso? Então o senhor tem, por favor, pode dar sentença aí para resolver o meu problema emocional. O juiz e os profissionais do direito, portanto, são técnicos formados para uma boa manipulação dos preceitos jurídicos. Pegam as leis e articulam de uma forma fenomenal. Conhecem todas as técnicas, todas as articulações entre essas técnicas para produzir o melhor resultado possível, mas não falam de um fato. Isso está muito claro. Por quê? Porque a nossa escola jurídica, nossas escolas de direito, que são devedoras desse tema, jamais apresentaram para qualquer aluno o estudo de um tema que é básico para quem vai tratar de conflito. É a teoria do conflito. Alguém já estudou a teoria do conflito? Não. Então, como é que pode resolver o conflito? O sujeito pode ser um manipulador de leis, mas não um solucionador de conflitos. E entre a lei e o conflito há uma distância enorme. Como eu disse antes, a lei é abstrata e fragmentária. Ela nem toca, ou toca muito pouco, ao conflito sociológico. E numa realidade diversificada, pluralista, exigente, como é a nossa do brasileiro, nós não nos contentamos com aquela solução fake news estilizada em locuções muito bonitas, mas que não dizem absolutamente nada, pelo menos em muitos dos aspectos que nós pretendemos levar à consideração judicial, porque não temos outra forma de resolver. Agora temos. Nos núcleos de mediação, nos centros de mediação, eu posso dizer para o mediador e para a outra parte: olha, eu não consigo levar esse caso adiante porque eu me sinto mal. E o mediador vai perguntar: o que pode resolver isso? Ele não vai perguntar qual é a lei que incide, nem o precedente, não tem vinculação, não tem RDR. Ele vai querer saber não da posição que o sujeito ocupa, mas do verdadeiro interesse que ele tem a resolver. Então, os métodos consensuais, nesse sentido, são revolucionários, porque eles são muito mais amplos do que a possibilidade legal. Não estou dizendo para abolir o sistema de leis, muito menos acabar com os tribunais, senão eu perco o meu emprego. Muito embora eu já tenha tempo para me aposentar. Mas, de qualquer forma, não é disso que se trata. Os tribunais são importantes, são relevantíssimos, mas eles não são nem a primeira opção, nem a melhor opção para muitos dos casos. É preciso, portanto, que a sociedade, que já está madura para isso, contemple outras formas de tratamento e solução das suas controvérsias, recuperando aquilo que nós tínhamos no passado, que os mais novos não lembram, mas os mais antigos, quem tem mais de 50 anos vai lembrar certamente, e em caso de algum conflito, procurava-se o pai, o avô, o tio mais velho, o pastor, o padre, às vezes até o delegado da cidade, mas se procurava uma referência moral de alguém que pudesse nos ajudar a resolver nossos problemas. Hoje, se o sujeito vai jogar bola, um dá um carrinho no outro, machuca, vão os dois para a delegacia. Então, nossa sociedade se acostumou a tratar apenas de parte do conflito por meio de regras legais, esquecendo da completude do conflito. E o conflito não é apenas a objetividade do que está na lei. O conflito é um todo sociológico. Né? Isso nos leva a uma reflexão acerca da nossa forma de conhecer o fenômeno jurídico, que vai exigir uma nova propedêutica. Ou seja, nós precisamos de uma nova propedêutica, nós precisamos reaprender a aprender o direito. O direito é muito mais do que
conhecer as leis e saber articular as técnicas. Isso um computador vai fazer melhor. O direito não é aquela ciência exata formal estabelecida numa hierarquia normativa, sem nenhum componente sociológico. O direito não é isso. O direito foi isso, mas ele não é mais isso. O direito é transdisciplinar. O direito contempla uma abordagem fenomenológica da faticidade na sua plena extensão. E nós não podemos ter preguiça, nem podemos ser econômicos no tratamento completo da controvérsia, porque nós vamos estar empurrando o problema com a barriga e aumentando a dificuldade de solucioná-lo, deixando de pacificar verdadeiramente a sociedade, criando uma sociedade extremamente beligerante, competitiva, hostil. Com isso, nós perdemos o que se chama de entretecimento social. Eu não consigo estabelecer um diálogo com o outro. Há, portanto, uma perda de entretecimento social. E a perda de entretecimento social aumenta o abismo social. O abismo social é aquilo que eu posso olhar para um lugar e saber que eu não vou lá. Eu olho para uma pessoa e sei que ela me representa uma ameaça. Isso é perda de entretecimento social, isso é perda de coesão social, aumento do abismo social. E sabendo que eu posso ser hostilizado, ou eu me escondo, ou eu hostilizo primeiro. E se eu hostilizo primeiro, todos se hostilizam. De modo que nós vivemos numa sociedade beligerante, uma sociedade de alto nível de agressividade, de alto nível de litigiosidade, sem conseguir resolver o problema. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que a solução do problema passa necessariamente pelo diálogo. E o diálogo em caminho da construção de consensos, da construção de soluções consensuais. Estou dizendo que todo mundo tem que sair de mão dada e virar amigo de infância. Não é isso. É o uso da inteligência para resolver de uma forma mais do que civilizada, de uma forma altiva, as nossas controvérsias, de modo que o resultado eu construo, e seja bom para mim e seja bom para o outro. Então, de uma sociedade competitiva, eu passo para uma sociedade cooperativa. De uma concorrência, eu passo para uma cooperação. De uma competição, eu passo para um compartilhamento. Então, para o advogado é muito melhor acordar de manhã e, ao invés de pensar em qual estratégia ele vai usar para derrubar o outro, pensar em qual estratégia ele vai usar para atender o interesse do seu cliente e contemplar o interesse do cliente do outro advogado. Os advogados, então, podem assumir o protagonismo disso e eles próprios começarem a engendrar a solução amigável da controvérsia dos seus clientes, sem a litigância judicial. E isso está contemplado no nosso Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil cria inúmeras técnicas que proporcionam ao advogado uma ingerência muito maior. E olha que os advogados sempre reivindicaram uma participação, um protagonismo maior no processo judicial, com justa razão, que o processo nosso é presidencialista e fechado e muito poder nas mãos do juiz. Agora que o advogado tem o poder, seja para fazer negócios jurídicos pré-processuais, negócios jurídicos processuais, advocacia colaborativa, as soluções consensuais pré-processuais, os contratos com cláusulas compromissórias, o advogado tem todo esse arsenal na mão. O que ele faz? Continua indo para o judiciário. Portanto, nós estamos diante no limiar de um processo revolucionário. O direito positivo ele é superado, ele é arcaico, ele é incompleto, ele é paradoxal e contraditório. E ele se torna insuficiente e inadequado para tratar os nossos conflitos. Quem chega para ajudar? Os métodos consensuais. Os métodos consensuais são necessariamente dialogais, e se são dialogais, eles são colaborativos, e se são colaborativos, são baseados no compartilhamento de soluções. E se eu próprio, pessoalmente, ajudado ou não pelo advogado, ou por outros profissionais de outras disciplinas, sou o autor da solução e não um juiz, eu tenho muito mais aderência, muito mais identidade com a solução que eu alcancei e que eu concordei. Tá? E não apenas do aspecto
estritamente legal, mas do todo sociológico que compõe o conflito. Para isso, nós precisamos estudar a teoria do conflito. Então, minha gente, nós estamos no limiar de uma revolução no sistema jurídico. Isso não é só no Brasil. Isso vai ser potencializado ainda mais pela chegada da tecnologia aplicada ao direito e às práticas jurídicas, né? Principalmente as práticas judiciárias. São temas que nós precisamos conhecer, são temas que nós precisamos dominar para que façam parte, não apenas como instrumentos do nosso dia a dia de trabalho, mas que se incorporem ao nosso modo de ser, um modo de ser colaborativo, um modo de ser cooperativo, em que o compartilhamento supra ou supere a competitividade e a hostilidade, que são características dentro do agir estratégico de um processo judicial. Talvez nós nos orgulhemos, daqui a alguns anos, de termos participado da construção deste momento, porque eu sou muito confiante. Quando eu olho para trás, nos meus 30 anos de carreira, em que quando eu comecei, essa palavra não existia, a mediação no direito não existia, conciliação era também pouco praticada. E hoje a gente vê juízes, né, que são profissionais formados para uma atuação muito presidencialista e imperativista, se abrindo a novas formas de abordagem do conflito, procurando entender melhor o fenômeno sociológico para tratá-lo na sua integralidade. Felizmente, nós temos recursos para isso, transdisciplinares, capitaneados aí pelos métodos consensuais. Eu espero, minha gente, que nós façamos reflexões sobre positivismo jurídico, sobre as práticas jurídicas atuais, sobre a forma como nós tratamos os conflitos, sobre teoria do conflito, sobre a nossa propedêutica, sobre a nossa academia, né, a forma de nós estudarmos o direito, e sobre as demandas que a sociedade apresenta em termos de uma nova abordagem do conflito, do direito e do conflito. Né? Espero, portanto, ter deixado aí algumas pulgas atrás das orelhas, a modo de reflexão, de motivos de reflexão. E, por favor, se tiverem qualquer ideia, crítica, sugestão, não deixe de compartilhar comigo, dentro do espírito da colaboração e do compartilhamento, porque isso é quase a minha vida inteira. Minha vida profissional, ao longo dos últimos anos, tem sido voltada para isso. Como eu estou muito dentro disso, eu já não consigo enxergar mais nada. Eu preciso de gente de fora, com a cabeça fresca, nova, possa, de algum modo, me ajudar. Então, por favor, se tiverem alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, alguma novidade, alguma dúvida também, não deixe de me enviar, eu ficarei extremamente agradecido por isso. Professora, muito obrigado pela sua oportunidade, pela oportunidade de poder exercer aqui a nossa discursividade, o nosso diálogo. Eu espero que tenha sido bastante consensual, bastante colaborativo. E obrigado a todos que tiveram a paciência e a curiosidade de me ouvir. Teremos com certeza oportunidade no momento das perguntas de realizarmos essas trocas, mas desde antemão, assim, deixo um calorzinho no coração de esperança que essa efetividade do direito chegue com esses meios alternativos de solução de conflito, porque com esse monte de processo que nós temos, né, abarrotando o judiciário, que não dá conta de solucionar todos os conflitos, só através dos meios alternativos a gente realmente vai conseguir avançar. Mas vamos ouvir, então, a professora Simone, porque a gente depois passa para um único bloco de perguntas. Pode ser assim, doutor? Sem dúvida, claro, vai ser um prazer. Então, vamos ouvir agora, professora Simone Tassinari, professora membro permanente do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
mediadora, coordenadora do grupo de pesquisa também lá da universidade, sobre direito de família, sucessões e mediação, que é uma área que, com certeza, tem dado muito o que falar, que é a oportunidade, então, dessa mediação no âmbito do direito de família e sucessões. Professora Simone, mais uma vez, minhas sinceras desculpas pelo ocorrido no início da noite de hoje, com a entrada de pessoas não convidadas na sala anterior. Passo a palavra, então, para a sua exposição e depois a gente passa para o momento de perguntas. Boa noite, então, Fabiane. Boa noite, doutor César. Boa noite a quem nos assiste. Quero dizer, eu fiquei lendo o chat de vocês e fiquei concordando com vocês. E quero dizer para o João, que não recebeu o link, João, que nós tivemos um pessoal que quis conversar conosco, mas de uma forma transversa. A gente teve uma invasão na outra sala, por isso que você não recebeu o link. E é isso que acontece quando a gente tem pessoas que estão com uma necessidade de fala e de se expor, ainda que seja por uma questão de mostrar a sua potencialidade ou seu poder, em alguns espaços que são autorizados e que são protegidos pelo Estado. Se a gente for fazer uma metáfora sobre isso que aconteceu conosco hoje, muitas pessoas se sentem dessa forma, com necessidade de apresentar a sua fala, apresentar o seu jeito de fazer, ainda que seja de uma forma ruim, que choque, que seja chocante, frente a algo que é controlado pelo Estado, que são os processos e procedimentos. Então, o desembargador já me antecedeu e tornou meu caminho bem mais fácil, porque ele trouxe toda a base epistemológica para a gente conversar. Ele nos disse que nós temos milhares de anos jurídicos que nos condicionam a pensar o direito de uma forma. E eu quero contar uma história para vocês, porque o que eu venho trazer aqui são detalhes muito mais pragmáticos, então eu saí da epistemologia e da teoria, a gente vai conversar um pouco sobre a prática. Aqui na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, eu fui convidada para pensar o centro de referência em mediação de conflitos. E aí o desembargador, que é o desembargador, o chefe geral da Defensoria, conversou comigo e disse assim: Simone, eu não entendo por que que isso é bom se nós aqui na Defensoria, nós ajuizamos 900 processos por mês na UCA, que é a Central de Ajuizamento da cidade de Porto Alegre. Então, são 900 processos nessa área específica. E por que que eu vou gastar 3 horas, 4 horas de um defensor público nessa situação de mediação? Nessas 3 horas, 4 horas, ele teria feito 6 processos. Para mim é difícil de entender. O que o doutor trazia para mim enquanto questionamento era esse milênio de uma tradição jurídica focada e treinada a implementar máquinas de processos. E aí nós fomos pesquisar na universidade como que nós poderíamos mostrar que, de fato, nós não poderíamos comparar uma mediação com um processo ajuizado. E aí fomos pensar nisso. E a gente conseguiu mapear quantas vezes ou quanto, em termos de número, um processo gera na defensoria pública trabalho. Ou seja, o quanto de atividade um processo até chegar à sua extinção gera. E nós chegamos num número de 1.200 toques na defensoria pública. Então, um processo normal, e nós estávamos olhando para o direito de família das sucessões, que ajuizado um determinado dia, final dele executado, teria 1.200 trabalhos ou toques da defensoria pública. O que significa dizer que se por mês nós temos lá 900 processos ajuizados somente na cidade de Porto Alegre, no segundo mês seriam 1.800, no terceiro mês, então vamos fazer uma média de 1.000 por mês. No final de 10 meses, nós estaríamos falando de 10.200 problemas a fazer. Ou seja, um processo gera para a defensoria
1.200 necessidades de impulsionamento. Vem para a réplica, não acha, requer lá, informa o endereço, volta. Se você opera com um número de um processo para uma mediação, você acaba achando pouco, fica lá 3 horas numa sessão, mais 3 horas, que são 6 horas, gastando o tempo do defensor numa sessão de mediação. Mas se você pensa que essas 6 horas evitam 1.200 atitudes do profissional, você desloca o paradigma mental e aí você consegue pensar que se você fizer 2 acordos, são 2.400 vezes que a defensoria consegue investir nessas novas metodologias. E aí, o doutor Cristiano veio com o questionamento e disse assim: ah, Simone, então vamos formar os técnicos para serem mediadores. Por quê? Porque na cabeça dele, defensor público foi feito para beligerância. Então, ele ia formar pessoas que são técnicos da defensoria para que fizessem as mediações nessa etapa pré-processual. E aí, voltei à pergunta, doutor, qual é o seu objetivo? É fazer um núcleo para que ele exista ou é trazer um núcleo de referência em que o senhor tenha uma tropa de elite, mal comparando, para esse lugar? Se o senhor quer uma tropa de elite, o senhor tem que ter os seus melhores defensores públicos, que são os mais produtivos nesse lugar. Somente assim o senhor vai conseguir o impacto numérico que o senhor precisa. E foi isso que foi feito. Os defensores públicos fizeram um curso, alguns técnicos também. Por que eu estou contando essa história? Porque nós fomos chipados, ou na realidade não é esse o termo correto, mas está no nosso inconsciente coletivo, na construção jurídica da sociedade, que resolver conflitos ou falar sobre direito é falar sobre disputas que um terceiro vem a resolver. Entretanto, pouco se fala do cumprimento espontâneo do direito, do que leva as pessoas a cumprirem o direito espontaneamente, do porquê que nas mediações nós temos uma média de 95% de cumprimento espontâneo e 5% que retornam porque tem alguma situação que não foi muito bem esclarecida e que precisa passar por uma nova sessão. Gente, 95% de pessoas que decidem cumprir o direito espontaneamente porque participaram do processo decisório é muito significativo. Então, assim, esse exemplo traz para a gente uma reflexão que é uma reflexão como nós podemos fazer para que as pessoas cumpram o direito e não quais os mecanismos que nós vamos ter para coibi-las a fazer isso ou aquilo. Alguém colocou no chat, porque as pessoas construíram a decisão, e quando a gente constrói a decisão e faz um teste de realidade para ver se aquilo encaixa na minha vida real, faz muita diferença. Tá bem, Simone, mas tu veio para cá para fazer uma fala sobre isso e só contou uma historinha. Nesse mindset, que é um mindset todo construído a partir do século XVIII e até anterior a isso, se a gente for pensar no direito romano que o Dr. César trouxe para a gente, tem um outro mindset que é um mindset de não estarmos ferramentados na nossa formação. Então, o doutor, a doutora Fabiane, nenhum de nós teve na nossa formação o conjunto de ferramentas que precisávamos para atuar como profissionais do século XXI. Nós conhecemos o direito e as ferramentas, as soft skills, as habilidades humanas necessárias para atuar neste judiciário multiporta não nos foram oferecidas. Nós tivemos que experimentar de fora para dentro, nós não tivemos isso na formação. Eu quero compartilhar com vocês, se eu conseguir compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é ela aqui. Eu vou apresentar agora, vê se você consegue, aí eu acho que vai me permitir aqui. Eu acho que eu consegui. Vê aí, gente. Está bem pequenininho, mas eu vou aumentar, tá? Vocês estão vendo um mapa aqui? Sim. Tá. Esse é um mapa mental simples
que nós não recebemos na nossa formação jurídica para ajudar as pessoas a escolher qual porta do judiciário que ela vai bater. Porque nós não fomos formados para pensar em outras portas, porque elas não existiam. Então, o que nós precisamos conversar com os nossos futuros clientes ou com os clientes existentes para fazê-los escolher qual é o método mais adequado para eles? A primeira questão, gente, é um questionário de avaliação de riscos. Só que geralmente nós não fomos formados para isso. Neste momento, nós temos que levantar todos os custos com a pior hipótese possível. Se eu ajuizar um processo e perder o processo, ou se eu ganhar um dano moral incidente. E aí eu preciso pensar também num custo total da demanda. Simone, o que isso tem a ver com a gente? Tudo, tudo. Porque no momento que o profissional do direito consegue explicitar para as pessoas que vêm com uma situação conflitiva sociológica, quais são os custos efetivos do ingresso pela porta do judiciário convencional, processo civil, ou do ingresso via métodos autocompositivos, nós mudamos a cabeça dele. É como se nós apresentássemos para o doutor Cristiano que 1 para 1 não é a conta certa, é 1 para 1.200. E quando eu penso que com 1 eu elimino 1.200, faz sentido. Voltemos nós então para o risco lá. O que eu preciso perguntar para que a pessoa tenha... Espera aí que eu estou apresentando errado. Tela inteira. Tereri, tereri. Deixa eu ver aqui se é isso. Estou errada também, mas Pode apresentar também numa janela, porque aí fica do ladinho. Mas como é que eu faço isso para ser janela, gente? Tem os três pontinhos aí do ladinho, aí vai não... do lado apresentar. Mas do jeito que você fez, estava certo. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Quando a gente está conversando com uma pessoa que tem um conflito, a gente pergunta para ela, e por isso que eu fiz esse mapinha mental aqui. Existe algum custo emocional envolvido nessa demanda? Porque se tiver um custo emocional, o doutor César já diz, o juiz vai dizer assim, não, mas isso não é comigo, então eu preciso procurar um outro lugar. Existe um custo financeiro com a justiça envolvida? Ou seja, eu vou ter que pagar mais 20% de honorários advocatícios se eu envolver a justiça nesse lugar? Se eu envolver a justiça nessa cobrança, a justiça tradicional, ou eu posso conseguir isso via justiça gratuita? E se eu fizer a opção somente com o extrajudicial? Por exemplo, se nós fizermos um acordo e levarmos isso à homologação ou nem levarmos isso à homologação, qual o custo efetivo que eu tenho? Outros custos. O tempo custa. Ai, como assim, Simone? O tempo custa. O tempo gera para as pessoas um sistema de ansiedade, um sistema de deslocamento da sua condição de vida habitual ou normal, que não deixa ela vivenciar. Então, enquanto o processo estiver na justiça, ela vai estar com uma pendênciazinha, e essa pendênciazinha não deixa ela viver plenamente. Depois disso, existe alguma questão de credibilidade do nome que precisa ser preservada? Mais do que isso, tem alguma credibilidade relacionada à questão ambiental, à questão de consumo ou à questão de um risco efetivo? Porque nós não estamos só lidando com conflitos de família. Eventualmente, eu tenho uma empresa que é uma metalúrgica e ela tem um ISO 14000, que é um ISO ambiental. Ela tem risco de perder isso? Que riscos são esses? Tem risco de entrar no consumidor.gov? Tem risco de ter que celebrar um TAC no MP? Tem risco de ter que reclamar no Twitter? Faltou um C ali. Vou reclamar no Twitter por conta disso. Tem risco disso? E aí, minha gente, eu tenho a sensação que nós, profissionais do direito, não fomos habituados. E isso se relaciona com uma colocação que alguém colocou no chat. Por que as empresas não têm propostas? Porque elas fazem um cálculo de risco. E para elas ainda é mais vantajoso receber a condenação do sistema judiciário
do que ir com uma proposta efetiva. Se nós tivéssemos os punitive damages da forma como o modelo americano utiliza, e eu não estou dizendo que tem que ter um sistema híbrido, nem estou defendendo isso, eu aumentaria o risco da condenação, e com isso eu faria ter uma circunstância de ou a pessoa já vai com alguma proposta factível, ou então ela vai ser muito condenada. Vamos conversar sobre uma situação concreta. Uma pessoa que está sem pagar condomínio durante 3 meses. O condomínio dela, gente, é R$ 1.000. 3 meses, ela está na cabeça dela que ela deve 3.000. E está tudo certo. Então, se o condomínio ajuiza uma ação contra ela, ela bota 3.000 na cabeça e 3.000 está ótimo. Qual é o problema? O custo efetivo de uma demanda judicial dessa natureza não é R$ 3.000. E até mesmo para que essa pessoa possa ir para uma mediação preparada, é preciso que o advogado tenha mudado o mindset. Como assim? É preciso que o advogado lembre essa pessoa que R$ 3.000 é somente o valor histórico. Qual é o valor da multa? 2%. Qual é o valor das custas judiciais para isso? Vamos supor que seja mais R$ 300. Então, estou falando de 3.300. No estatuto desse condomínio, tem uma regra que diz que a pessoa que ficar inadimplente por 3 meses consecutivos tem mais uma penalidade administrativa que é 1 mês de aluguel. Então, são R$ 4.300. Além disso, existem os custos do advogado que ela vai precisar contratar, que vai ser no mínimo 10%, R$ 400. Então, eu estou lá com R$ 4.700. Se ela for condenada, ela vai pagar os honorários da outra parte. Então, vamos supor que seja 10%, R$ 4.800. Dos 3.000, eu já estou em 5.000. Vamos supor que a gente tem uma circunstância de que essa pessoa reiteradamente foi com um condômino que era resignado, etc. e tal, e tenha mais alguma condenação. Ou vamos simplesmente supor que a passagem do tempo gerou uma correção monetária de mais R$ 1.000. Uma cabeça formada para fazer processinho vai deixar a pessoa com 3.000 na cabeça. Uma cabeça com mindset de uma atuação 4.0 faz a pessoa pensar em todos os riscos que ela tem. E desses R$ 3.000, ela vai a R$ 6.000 de efetivo risco. Então, quando o cliente fica sabendo que vai ter que pagar 6? Quando ele perde integralmente o processo no judiciário. Quando o cliente tem que saber que o risco dele é 6, para poder escolher qual a porta que ele vai bater no Poder Judiciário. Porque uma pessoa que senta numa mesa de mediação pensando que 3 é the best, só vai oferecer 3 e o condomínio não vai querer, porque ele sabe que vai receber os 6 ou que vai ter todos os 6 empenhados. Se eu consigo apresentar para a pessoa o risco efetivo do custo total da demanda, e aí eu estou falando de 6, uma pessoa que senta numa mesa de mediação e acerta 4, está feliz. Por que ela está feliz? Porque ela calculou que R$ 4.000 é menos do que ela teria que pagar lá na frente. Isso que a gente está construindo aqui, no sistema de Harvard, se chama calcular o BATNA e o VATNA. Mas o que eu quero oferecer para vocês é a ideia de mudar o pensamento para ajudar as pessoas a escolher o método compositivo ou autocompositivo como o melhor para elas, ou como uma possibilidade de fato. Vamos continuar. E aí, gente, a gente vai olhar para o custo financeiro. Eu preciso calcular o tempo de indisponibilidade desse dinheiro. Se essa pessoa vai à justiça e tem um risco de 6.000 e ela aporta esse dinheiro em algum lugar ou deposita judicialmente, isso tem um custo. Se ela deixa de aportar, ou seja, se ela guarda esse dinheiro até o final do processo, isso também tem um custo. Preciso calcular o rendimento das dívidas judiciais, porque isso os profissionais, ninguém me ensinou, gente. Eu, na vida real, recebi isso
na minha vida concreta. Não há aplicação financeira que garanta e assegure o rendimento das dívidas judiciais. Não há CDC que se consiga esse rendimento. Então, em termos de custo, isso é muito alto. Coloquei aqui o site do tribunal, porque é possível, botei do Rio Grande do Sul, porque é onde eu estou, mas é possível fazer a atualização monetária da dívida e calcular mais ou menos quanto vai ser comprometido. Depois disso, se eu aplicar financeiramente esse valor durante esse prazo, quanto que eu vou obter? E aí depois, se tiver diferença, né? Diferença se o valor ficar na posse do credor ou do devedor. Esse dinheiro pago agora para o condomínio vai gerar uma vantagem para mim? Pago 3 agora e quito a dívida, ou pago 6 daqui 2 anos. O que é melhor? Isso traz uma consciência com relação à opção do melhor método. O que eu preciso lembrar para atuar nesse lugar e agora no papel do advogado e não no papel de quem decide? Primeiro, há métodos mais adequados que outros, gente. Há métodos que são adequados para determinados conflitos e outros não. A decisão judicial num caso, gente, de convivência familiar de uma criança, ela é extremamente discutível, porque tudo aquilo que for decidido judicialmente, a vida real vai colocar por terra e a gente sabe disso. As relações continuadas são relações que têm tendência a bumerangue. O que são relações bumerangue? Não sei se o doutor tem lá no foro, tem clientes contumazes, né? A gente sabe, aquele cliente que volta, toda a vida ele volta, assim, ó. Agora o pai chegou 30 minutos depois, o pai veio 15 minutos mais cedo, o pai não pegou na escola, o pai devolveu a filha com a roupa feia, a mãe não mandou o remédio, a mãe não mandou a fralda. Essas relações que não se resolvem e que multiplicam processos judiciais são relações em que a lide sociológico, o conflito sociológico não foi resolvido. Então, relações que são continuadas raramente são resolvidas em conflito numa lide processual. Não há lide processual suficiente a encarar uma relação conflitiva. Número 3, que tem que mudar o mindset. Os advogados e os profissionais do direito precisam inserir no seu contrato de prestação de serviço o valor dos honorários dessas metodologias. Não dá para a gente inventar e ficar pensando que, não, aí a gente vê. Não, isso é um serviço possível de ser oferecido. A OAB já disse que advogado em mediação também recebe honorários advocatícios. 4, não há condições do advogado de hoje ser um ajuizador de processos, minha gente. Desculpa, eu preciso ser um profissional 4.0. E quem é esse profissional 4.0? É um ser humano cooperativo. Ele é cooperativo, não é só um método que é cooperativo. É um ser humano que tem foco no resultado que ele quer obter e no processo melhor para obter o resultado. Então, é alguém que pensou nos custos efetivos que ele vai ter com essa demanda e que conseguiu auxiliar as pessoas a escolher pelo melhor caminho. E por último, minha gente, é um profissional que não trabalha sozinho. Ele conta com parcerias e com equipe. Então, assim, você não precisa ser mediador, você precisa ter um bom mediador para poder chamar quando precisa. Você precisa conhecer bons mediadores da lista do tribunal para poder escolher aqueles que são bons mediadores para mediar as circunstâncias do seu cliente. Então, é uma mudança de mindset. Eu preciso colocar na cartela de serviços oferecidos por mim essa possibilidade dos métodos. E aí o 5 diz respeito a um cálculo de custo-tempo que nós não aprendemos na faculdade, gente. Quanto custa o meu tempo? A melhor remuneração que a gente tem na vida é o nosso tempo. E se você quer receber 20 mil reais e gasta 1 hora por dia com pessoas que não vão trazer para vocês benefício nenhum, você está dando essa hora para essa pessoa. Se você multiplicar
o que esses 20 mil reais representam do seu desejo e quanto que isso vale do seu tempo de trabalho, você vai ter aí provavelmente um uma doação de no mínimo uns R$ 250 para essa pessoa que não é 4.0. Quem é ele? Custo do seu tempo. E por isso, gente, que ele não vai ficar discutindo com um colega pelo WhatsApp, porque 30 minutos que ele perde discutindo com um colega pelo WhatsApp, ele já colocou abaixo toda aquela perspectiva de atuação que ele tinha. E aí, número 6, uma lembrança do timing. É bem importante saber que existe, que cada pessoa tem o seu tempo para encontrar os métodos autocompositivos. Gente, eu sou advogada e eu fui advogada formada no litígio. Depois de 2006, quando eu obtive a minha formação em mediação, ficou muito difícil fazer as petições, porque aí eu já comecei a economizar as palavras, eu não era mais tão beligerante, eu já tinha um reconhecimento na petição e cada vez mais difícil litigar daquela maneira antiga. Porque eu enxergava que a relação precisava ser preservada e que o meu compromisso como profissional era de não atear fogo na relação. Mas estávamos falando de timing. Por que falávamos de timing? Porque às vezes, numa relação, cada um está no seu tempo. Eu tenho um empregado que está num tempo e um empregador no outro tempo. Eu tenho um marido num tempo, uma esposa no outro tempo. E um caso de divórcio é bem fácil da gente ver. Quem assina o contrato pé e pipipi, quem entra com o pé, geralmente já se decidiu sair do relacionamento. E quem entra com a outra parte, que é comunicado que o relacionamento não está bom, pode até não estar achando bom, mas é como se esse já tivesse chegado no final do livro e esse tivesse simplesmente na página 30. É como se para esse o tempo não tivesse sido o mesmo que esse. Então esse vem com toda a amargura, com todo o rancor, com toda a dificuldade de enfrentar tudo que esse já fez. E às vezes, gente, é preciso um ajuizamento, sim, mas sempre tendo em mente que há métodos mais adequados para certas relações. E essa relação de marido e mulher, quando há filhos, eu não tenho dúvida que são eles mesmos que têm que decidir, que não é o Estado. Porque o Estado tem que decidir qual é a escola que a criança vai frequentar, minha gente. Se vai fazer balé ou karatê. Fala sério, eu fico pensando, se eu sou juiz de família, alguém entra com uma ação para saber se a menina tal vai fazer balé ou karatê, eu tenho vontade de responder, digam os pais se vai fazer balé ou karatê. Porque, de fato, é outra coisa que está atrás disso. Não é o balé ou o karatê, mas é um jogo de disputa de posições que essas pessoas fizeram. E, às vezes, o método não adversarial, o método consensual, ele só é possível de ser aplicado de fato depois que eu já tive um certo cansaço com o processo. Porque num primeiro momento, o próprio processo é uma barganha que a pessoa leva, eu vou te processar. E é muito importante que esta fase aconteça. Com o tempo, a gente percebe que todos esses métodos são complementares, que todas essas portas são possíveis. E aí eu quero deixar para vocês quero apresentar, na verdade, um quadrinho. Quem fez esse quadro foi a professora Isis Boll Bastos. Isso vai sair no livro dela, mas eu pedi autorização para usar. Ela apresenta mais ou menos uma linha de tempo que diferencia os métodos autocompositivos dos heterocompositivos. E nos diz que as pessoas podem sim escolher a melhor porta. E as pessoas ainda podem começar por uma porta e decidir migrar para outra a partir do seu timing.
Então, ela apresenta a negociação, ela apresenta a própria mediação, a conciliação, a arbitragem e a jurisdição estatal. Qual delas é melhor? Nenhuma. Alguma delas vai ser melhor para aquele caso concreto em um determinado momento. Para quem perguntou ali no chat se é possível disponibilizar, sim, eu posso disponibilizar esse material para a professora Fabiane para que ela repasse para os e-mails de vocês. E fica a minha fala bem pragmática. Entenda que essa metodologia não adversarial, ela é uma opção e uma excelente opção de trabalho. Ou você quer ficar 6 anos com um processo e mais, com um índice de satisfação totalmente inferior. Porque tem que ter uma explicação, né? Porque eu devolvo para as pessoas o seu protagonismo. Fabiane, eu vou encerrando aqui, porque senão a gente vai ficar muito tarde para as perguntas, tá bem? Eu agradeço muito a oportunidade e espero ter feito uma leitura bem pragmática e complementar a nossa epistemologia trazida pelo desembargador César. Com certeza, Simone. Tenho certeza que serão muitas as indagações. Pessoal, então, mais uma vez, quem quiser fazer pergunta, ligando o microfone, é só se inscrever via chat, e eu vou passando aqui as perguntas para que a gente consiga dar início a essa nova etapa. Bem, primeiro eu queria, assim, perguntar sobre a questão da formação do mediador. Doutor César, como que está hoje no estado do Rio de Janeiro, e depois eu queria ouvir da Simone, a respeito da formação do mediador e da sua remuneração? Olha, esse é um dos assuntos mais importantes para nós aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza também para os demais órgãos, para o CNJ, para a Infam e todos os tribunais. O mediador no Rio de Janeiro ele recebe uma remuneração, mas a remuneração é insuficiente, é um valor muito, muito baixo para a importância e complexidade da atividade e pela formação que esse profissional tem. Nós estamos em via de apresentar um novo projeto que é uma repetição do projeto que foi já apresentado anteriormente, em 2015, e que, no entanto, não chegou a ser aprovado. Nós lembramos que o Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal extraordinário, esteve sob intervenção durante mais de 2 anos. Portanto, isso inviabilizou, dificultou muito que nós pudéssemos buscar receita para poder justificar essa nova despesa. Eu vou até compartilhar aqui, porque essa é uma ideia que eu já apresentei no CNJ. A mediação ela é um serviço novo para o judiciário e ela é obrigatória. Ela é facultativa para as partes, mas para os tribunais, a disponibilidade da mediação dos métodos autocompositivos pelos tribunais é obrigatória. Sendo obrigatório e sendo um serviço, digamos assim, extraordinário, na medida em que não é uma jurisdição convencional, ainda mais por ser preferencialmente pré-processual, sendo um serviço novo, ela precisa de fonte de receita. É preciso, então, prever uma receita, seja uma receita nova, seja na participação da receita já existente no tribunal, para dar sustentabilidade econômico-financeira ao sistema autocompositivo. E essa receita, ela deve contemplar não apenas os aspectos materiais, a estrutura material, né? Local, mobiliário, equipamentos, etc., mas também a remuneração dos profissionais que trabalham. E aí inclui-se os conciliadores, os mediadores, os supervisores, os coordenadores e os magistrados no âmbito do tribunal. Esse é o projeto que nós temos pronto, já discutimos aqui muitas vezes, que nós pretendemos reapresentar este ano, de modo que a Assembleia Legislativa possa ser compreensiva e dessa vez, aprovar o projeto, criando, portanto, uma receita nova que possa ser reinvestida nisso. O interessante, e a professora Simone
destacou bem isso, é que quanto mais eu invisto na mediação, além da melhor qualidade da solução dos conflitos, eu tenho além da formação de uma nova cultura, enfim, de toda uma tendência de solução de conflitos, eu tenho uma consequente diminuição de gastos no tribunal. Toda vez que eu resolvo um conflito pela mediação, eu deixo de ter o gasto no tribunal e ainda tenho uma receita. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando se trata de homologação de acordo a partir de solicitação de empresas, paga-se uma taxa de homologação do acordo, né? Menor do que a taxa judiciária por um litígio, menor do que um valor de sucumbência, mas justifica a equação financeira e da sustentabilidade da mediação. Então, portanto, é uma política número 1 para a gente. É a principal diretriz da administração que se inicia a partir do ano que vem, a remuneração é uma remuneração digna, suficiente para que se exerça apenas as atividades de mediação do mediador judicial no Rio de Janeiro. Doutora Simone. Queria aproveitar para parabenizar também a professora Simone pela excelente exposição e solicitar, tão logo o livro seja publicado, nós possamos ter acesso àquela tabela. É muito interessante. Me manda, doutor. Assim, gente, aqui eu fico um pouco encabulada de dizer isso. Aqui o valor que o nosso tribunal resolveu fixar tem uma remuneração de R$205 por acordo realizado. Então, são coisas assim meio irreconciliáveis, porque a gente tem a mediação, ela não pode se remunerar por acordo, porque o acordo não é uma variação da mediação, já que o objetivo é o diálogo e é transformar aquele conflito, não tem nada a ver com acordo. Existir um acordo é uma consequência, às vezes não acontece o acordo dentro do judiciário, o acordo acontece lá em casa, né? Então, isso é muito importante da gente saber. Então, foi fixado dessa forma e lamentamos. O que existe bastante é um trabalho que está sendo realizado e que o tribunal tem ouvido bastante a Associação de Mediadores, talvez parametrizar como pessoas que são ali colaterais da justiça ou como se fosse uma atividade pericial, e aí eventuais partes que não tenham a JG possam remunerar e não tenha que sair do Poder Judiciário, mas são ideias. A gente está discutindo isso na Júris enfim, tem discutido muito isso, porque aí a pessoa não fica, né? A pessoa faz a formação no tribunal, recebe a formação gratuita e só fica até o momento que a contrapartida existe. Os melhores mediadores vão para a iniciativa privada. Então, mediação dá muito trabalho, gente, mas é um trabalho lindo de ser feito. Mas precisa ser remunerado. Minha mãe diz que nem relógio trabalha de graça, né? Então, estamos com esse desafio. Com certeza. Olha, vamos começar então com as perguntas que já estão aqui no chat. Doutor César, temos aqui uma pergunta da Mercedes Moraes. Doutor César, se todos são responsáveis por uma tentativa de conciliação, mediação, por que as empresas, então, continuam não trazendo propostas? Qual é a sua visão sobre essa dificuldade de trazer acordos aí, propostas para acordo? Muito obrigado pela pergunta, mas acho que a professora Simone já se antecipou e respondeu. É uma questão, antes de tudo, cultural. Há uma cultura, há todo um conjunto de procedimentos que excluem a solução negocial. As empresas não têm, via de regra, na sua estrutura interna, assim, protocolos específicos, voltados especificamente para a solução consensual dos conflitos. Porque não falta técnica e, evidentemente, não faltam recursos. Pelo contrário, seria extremamente vantajoso para as empresas. Nós temos exemplos assim, extraordinários
tanto de empresas do mercado de consumo intensivo, como empresas de e-commerce, que usam sistemas tecnodigitais para a solução de controvérsia, não é propriamente mediação, mas não deixa de ser uma solução consensual. E temos outras empresas que instituíram no ambiente interno uma estrutura voltada para a autocomposição. Portanto, é muito mais um problema cultural e de informação e de adaptação das estruturas do que propriamente de falta de mecanismo disponível. Mas eu penso que as empresas começaram a atentar para isso, e esse será um fator extremamente relevante na competição do mercado. O consumidor, por exemplo, quando for adquirir um produto ou alguma coisa de maior relevância, vai levar em consideração, além da idoneidade da empresa, o mecanismo de solução de controvérsias que ela usa. Isso vai virar um ativo do sistema econômico, portanto, vai fazer parte da cadeia produtiva. Nós vamos ter esse problema resolvido. Professora Simone, tem uma pergunta, eu estava colocando a lista de presença, mas tinha uma pergunta a respeito dessa sensação, né, de se fazer justiça, do acordo. Foi a Aline até que fez. Aline, se você quiser ligar o áudio e formular aí a sua pergunta, é porque realmente eu não estou mais achando aqui no chat, porque eu estava lá embaixo. Você chegou a ler, professora? Não li. Então, a Aline trouxe essa perspectiva de que muitas vezes, quando você ajuiza uma ação, ela acaba sendo tão morosa, né, que você acaba perdendo um pouco desse senso de justiça que muitas vezes a gente sente que as pessoas estão desacreditando no judiciário para a solução dos seus conflitos, né? E a mediação seria uma alternativa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre se você sente que a sociedade realmente está desacreditando um pouco dessa atuação do judiciário, nos termos da morosidade, claro. Bom, sobre isso eu acho que tem uma resposta muito interessante na fala do Dr. Cury, que é a seguinte: nós fomos formados num paradigma em que a justiça não fazia parte do direito. Valores como justo, correto, adequado foram apartados do direito. Então, o direito usava uma legitimação formal. Basta que a regra viesse no processo legislativo correto, que isso já legitimava ao cumprimento. Só com a gente pode falar com o advento dos valores de pós-guerra, é que a gente começa a juntar esses dois cenários. Aí a gente tem lá a Hannah Arendt, que vai nos apresentar o Eichmann em Jerusalém, e que vai apresentar a banalidade do mal, textos que mostram como que nós construímos esse ideário de justiça. Então, alguém no julgamento lá no Tribunal de Nuremberg que dizia estou cumprindo regras, ele era considerado um ser humano lícito, porque ele estava obedecendo à ordem jurídica. O pós-guerra nos trouxe o encontro desses valores, e aí essa ideia de perseguir o justo ou de perseguir o correto. E aí eu passo a analisar a ordem jurídica a partir da estrutura e da função, não mais assim neutro. Simone está falando um monte de coisa que a gente não está entendendo nada. A sociedade está desacreditada. Essa circunstância, gente, de desajuste com a justiça, ela é mundial. Em 76, o seminário que se identifica como o seminário que trouxe as inovações da mediação e dos outros métodos para o cenário americano, eram as causas de insatisfação das pessoas com a justiça, com o poder judiciário. Na década de 80, quando o relatório Florença é feito na Itália, e ele é apresentado a partir do acesso à justiça, tem uma produção bem pequenininha, famosa, que também tem enfrentado muito a disputa do nós e eles. E essa
construção de diálogo e uma cultura de pacificação social, ela seria essencial. Se vocês olhassem o que foi as eleições americanas e o que foram os fenômenos das eleições brasileiras, em que famílias se degladiaram a partir de um nós e eles desconhecido, onde a disputa pelo discurso procurou identificar valores padrão. Então, eu posso dizer que talvez a sociedade brasileira seja uma sociedade adolescente ainda, e não uma antiga sociedade, e esteja passando pelos conflitos adolescentes, e talvez um amadurecimento democrático, e quando falo democrático, eu falo de participação social nas decisões e de empoderamento para essa participação, faça se mudar. E aí isso se conecta com as outras perguntas que eu vou antecipar, e aí o desembargador César não me leva a mal, mas que eu achei muito importante, sim, a formação, gente, desde a base, para a conversa, para o diálogo, faz toda a diferença. Tem experiências na Argentina com crianças fazendo rodas de resolução de conflitos. Círculos de reconstrução de paz, simples assim. Conversa sobre o que aconteceu e sobre quem foi atingido em que lugar. Então, essas metodologias, gente, elas vêm junto de toda uma cultura. Então, é isso, assim, precisa começar lá da idade do meu filho, 3 anos de idade, e sim, os cursos de direito precisam se adequar. A gente tem, se não me engano, até 2021 para inserir esses métodos autocompositivos como disciplinas obrigatórias, veio na nova LDB nossa, nós vamos precisar fazer essa adequação. Então, talvez a gente pare de estudar tantos processos e comece a estudar habilidades de negociação, soft skills, comunicação não violenta, condução de círculos de comunicação e outras metodologias tantas. Talvez. Algumas faculdades já estão fazendo isso. Nós estamos com uma pós-graduação de residência jurídica em resolução de conflitos e a gente está exatamente reformulando todo o quadro de disciplinas exatamente para ampliar, porque a gente entende que não dá mais para formar profissionais, seja na graduação, seja na pós-graduação lato sensu, que seja esse profissional que não atenda mais esse novo perfil, né, que a gente precisa na sociedade. Doutor César, nós temos aqui uma pergunta a respeito exatamente como a gente pode ampliar essa mediação em outros espaços, né? Por exemplo, espaços universitários, escolas, e aí ela fala, a Maria de Fátima, que ela é pedagoga e sente muita falta desses conhecimentos nesses espaços. E aí eu acrescento, perguntando se já o tribunal tem alguma ideia da possibilidade de formar núcleos de mediação no interior. Ótima pergunta. Na verdade, a política pública da autocomposição ela foi atribuída pelo CNJ inicialmente aos tribunais. Então, a mediação e a conciliação ela surge dos tribunais em direção à sociedade. Ela não deve permanecer nos tribunais. Aliás, ela deve ser residualmente feita nos tribunais. Ela deve ser apropriada pela sociedade. Na direção dessa política pública, o tribunal traçou um plano plurianual que começou já há muito tempo. Eu estou na mediação desde 2000 no núcleo de mediação desde 2006, 2009, quando nós começamos, e já coordeno já há alguns anos, uns 7, 8 anos, uns 7 anos mais ou menos. E o nosso projeto apresentado lá ele continua em execução, que é estruturar a mediação nos tribunais, levar a mediação aos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, os CEJUSCs, espalhando por todo o território nacional, incentivar e auxiliar na implementação de centros comunitários, distribuindo numa relação com as próprias comunidades a instituição de centros comunitários. Nós temos centros comunitários em convênio, por exemplo, com as igrejas, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, algumas igrejas protestantes e outras organizações sociais. Em quarto, nós pretendemos também incentivar o desenvolvimento de câmaras de mediação, câmaras privadas de mediação, a formação de mediadores autônomos e o uso de plataformas de mediação online ou ODR, alguma coisa assim. Além disso, no campo da justiça restaurativa, nós temos buscado desenvolver também a criação de núcleos de justiça restaurativa, de práticas circulares, em comunidades.
né, comunitário, ligados aos juizados especiais criminais e também às delegacias. Então, ultimamente, uns 2 anos atrás, nós iniciamos um projeto pioneiro aqui no Rio de Janeiro, em que nós implementamos na Escola Municipal de uma cidade, de Niterói, núcleos de mediação em todo o ensino fundamental e ensino médio. Todas as escolas de ensino fundamental e ensino médio. Nós fizemos a capacitação, treinamento, o projeto do local e damos a supervisão, e esse projeto tem sido implementado. Como disse a professora Simone, é a formação da base. As crianças já incorporam essas, para nós são ferramentas, para elas são naturais. Isso já vai com naturalidade, com espontaneidade. Nós ainda nos forçamos a utilizar. Quem conhece a mediação, a professora Simone sabe disso, quem conhece a mediação sofre. O primeiro a passar pela transformação é quem conhece a mediação. A mediação é transformativa para quem faz a mediação, não para quem todos se beneficiam dela de alguma forma. E eu lembro que quando eu fui juiz criminal a vida inteira, eu fui defensor público antes, trabalhei no crime, e há quase 30 anos sou juiz. E durante 20 anos eu fui juiz criminal, embora minha formação seja no cível, eu acabei ficando no crime por força das circunstâncias. E ser juiz criminal aqui no Rio de Janeiro assim, não é tarefa assim, simples, né? É preciso ter uma dose de ousadia, vamos dizer. Eu fui juiz criminal durante muitos anos e você acaba apreendendo os trejeitos próprios do meio em que a gente passa a circular. Você se torna um sujeito mais... Mas eu já era um juiz maduro quando eu resolvi, e houve um caso terrível, desses que o judiciário mostra que não é suficiente, e eu desisti. Eu falei, eu estou onde tudo está acabando, eu preciso ir onde tudo começa. Eu preciso saber como é que eu posso fazer para interferir nesse início de processo, para evitar que as pessoas... Eu era juiz do Tribunal do Júri, presidente do Tribunal do Júri, que eu só julgava homicídio. E onde tem homicídio, fica mais difícil de fazer acordo. Eu falei, eu preciso voltar, preciso saber onde estou. E fui para o Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher em 2005, 2006, para aprender. E aí, por uma feliz coincidência, chegou lá um grupo de reflexão, um grupo reflexivo para homens envolvidos em episódios de violência, que era algo absolutamente pioneiro, em 2006, querendo fazer um projeto piloto lá no meu juizado. E no juizado onde eu estava. E aí eu não sabia o que era aquilo. Falei, vai me ajudar a resolver os processos? Não, vai. Falei, então fica. Não sabia o que era. Mas eles me convenceram a fazer um curso. Né? E eu fiquei absolutamente encantado. Eu falei, pô, isso aqui é um outro mundo. Eu me redescobri na minha profissão, depois de quase 20 anos de carreira. E aí fiz o curso de mediação, sou mediador formado já há algum tempo, e também curso de facilitação em justiça restaurativa. Então, e a gente acaba incorporando no nosso jeito de ser tudo aquilo que nos é passado de uma forma quase artificial, como técnicas, a gente acaba incorporando. Agora, isso nas crianças, isso é naturalizado, se torna espontâneo, faz parte da personalidade, do jeito de ser. Esses skills que a gente ainda tem, a gente tem alguma dificuldade para ter algum traquejo espontâneo, isso é natural nas crianças. Eu tenho visto isso. Isso aqui anima a gente a prosseguir na difusão não apenas da técnica da mediação, nem na institucionalização da mediação, nem na burocracia da mediação, mas do valor, da cultura da mediação, do jeito de ser que a mediação proporciona. A mediação e a justiça restaurativa, quando a gente fala em mediação, é um grande guarda-chuva, né? Os métodos autocompositivos. Isso é transformador, isso é revolucionário. Isso muda uma realidade social, né? Porque a mediação, eu aqui pregando para convertido, mas eu não posso deixar de falar, que a mediação ela restaura as relações e o entretecimento social, né? E a restauração do entretecimento social é a base da formação de qualquer nação, né?
pela identidade cultural, pelo reconhecimento do outro, pela alteridade, pela empatia, né? E outros valores vão se sucedendo, o altruísmo, a solidariedade, a fraternidade, e assim a gente muda, vira o jogo, digamos assim. Exatamente. Um A gente vira jogo e estamos precisando tanto. E essa virada de jogo depende muito para que a gente não dependa aí de juízes de 20 anos de carreira fazerem uma nova reflexão e continuar tendo que fazer essa reflexão depois de serem tocados por determinados projetos, etc. Dessa formação de base lá na graduação do direito, né? E é isso que, na verdade, assim, só para... Nós iniciamos muitos esbaforidos, né? Agora eu tô normal, né, gente? Agora sim, agora eu sou assim, agora eu estou tranquila e vou falar um pouquinho do nosso projeto. Nosso projeto Direito do Futuro busca exatamente trazer aquelas perspectivas que muitas vezes os cursos de direito não conseguem trazer no ambiente curricular obrigatório, né? Trazer influência da tecnologia, trazer as soft skills, essas novas habilidades, a advocacia 4.0, e a gente entende que é primordial os meios alternativos de resolução de conflito, porque sem isso a gente não entende que esse profissional vai estar completo. E aí, doutora Simone, deixa a pergunta já que você já havia lido, inclusive, da própria Dani Lisboa, mas eu quero lhe perguntar em completo, assim, como tem sido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul essa introdução, né, no currículo dos meios alternativos, se isso tem sido feito nos centros de assistência jurídica, que aqui a gente chama do CAJUF, Centro de Assistência Judiciária, como que tem sido feito aí nos currículos da universidade? A gente está com a proposta de transformação curricular exatamente agora em estudo e sim vai entrar. Hoje, o que existe? Existe uma iniciativa estudantil, totalmente estudantil, no Centro de Atendimento às Demandas, que é no nosso SAJU, né? Lá a gente chama de SAJU, e o protagonismo é todo dos estudantes. Então, eles nos demandam formação, eles dizem com quem que eles querem ter palestras, eles montam os cursos. Isso vem dos estudantes, então vem da base. Existem a disciplina eletiva hoje, né, no nível de pós-graduação, então é uma disciplina do mestrado, e no nível da graduação. E aí, o que a gente tem? Um projeto bem legal com a administração de empresas, que é o SOS Micro e Pequenas Empresas, que agora, nesse período da pandemia, a gente, com esse grupo, a gente fez uma extensão universitária propondo atendimento para essas empresas, porque muitas empresas entraram em situação de muita vulnerabilidade, e aí tinham que negociar aluguel, tinham que negociar com seus fornecedores, escolinhas, tendo que negociar salários com os professores. Então, assim, vocês podem imaginar a grandeza disso. E foi muito interessante. Então, assim, projetos extensionistas nessa área, e o grupo de pesquisa foi quem implementou aí nos órgãos os centros de referência. Hoje, a Defensoria tem uma câmara privada, então não é mais um centro de referência. Quer dizer, seria uma câmara pública, né, se é da Defensoria, mas enfim, eles se auto-intitulam câmara, que já evoluiu, então já está num outro estágio, e quem faz isso é o grupo de pesquisa, que vai levando a tecnologia social, porque é isso que a gente entende que a gente tem uma tecnologia social que não nasceu na universidade, né, ela nasceu na comunidade, também não nasceu no judiciário, o doutor disse muito bem, e precisa voltar para a comunidade. E é isso que a gente está fazendo. Aqui em Porto Alegre nós tivemos na verdade, em Porto Alegre mas em Canoas, um outro programa grande, financiado pelo PRONASSE, que foram extintos, que eram de justiça comunitária, envolviam um grande guarda-chuva, e aí tem várias consequências, redução de criminalidade, aumento de oportunidades de emprego, questões de redução de alcoolismo, tem vários índices lindos, assim. A gente está trabalhando, né, gente? Mas nós não somos exemplo ainda. Vamos nos tornar. Que bom, que bom. O Rio Grande do Sul acaba saindo sempre na nossa frente, né, doutor César? A gente sabe disso, que o sul do país sempre acaba dando um banho. Na verdade, não. Eu que acho eu que a sei gente que é. assumir isso, né? É ótimo. O sul sempre foi pioneiro. Sempre pioneiro, sempre foi pioneiro. No campo da autocomposição, então, é pioneiríssimo.
Nossa, Tenho com grandes certeza. amigos aí. Tenho grandes amigos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, grandes amigos da Defensoria Então, para a Pública. gente fechar o evento, então, doutor César, eu vou deixar Tá bom. um último questionamento aqui da Mercedes, e aí depois você pode fazer aí uma palavra final, e depois eu passo para a doutora Simone. Ela fala assim, as empresas, né, esquecem da exposição que pode arranhar muito a sua imagem, né? Em uma conciliação, tudo é mais barato, mais rápido e dói menos. As empresas falam muito que, ao fazer acordos, abre-se a prerrogativa para o dano moral, que é uma posição ridícula, na posição da Mercedes, né? Eu, como mediadora, também lembro que, quando o juiz determina uma sentença, se alguém, parte, não ficar satisfeito, pré-processual ou processual no JEC, no juizado, deixa de ser grátis e passa a ser pago como qualquer processo da justiça comum. E ela pergunta o que você pensa sobre esses dois pontos, né? Eu acho que ela tem completa razão, mas acho que é muita falta de informação. Veja, é todo um complexo. A gente tem aí vários atores nesse contexto que precisam ser identificados e terem suas posições respeitadas. Nós temos os advogados internos, temos os diretores de empresas, temos o board da empresa que quer resultado e ele assim, só enxerga uma forma de ter resultado. Nós temos assim, questões a resolver com agências reguladoras, que é uma forma de intervir. Nós temos também problemas nos juizados especiais cíveis que perderam a sua função original, eles foram distorcidos para se tornarem um órgão de solução de questões relacionadas às demandas do consumo de massa. Não é essa a vocação ordinária inicial dos juizados especiais. Nós temos problemas também com o tratamento das demandas repetitivas, das questões repetitivas, com a aplicação de técnicas que resolvem questões, mas não resolvem um conflito. Então, tem uma série de contextos que nós precisamos analisar, mas a partir de um outro ponto epistemológico e metodológico. Enquanto nós insistimos em imprimir critérios de produtividade no sistema de justiça comparado aos critérios de produtividade de atividades industriais, nós não vamos conseguir resolver o problema. Então, nós precisamos assim, olhar com calma, fazer um planejamento, um desenho de solução de disputas, uma espécie de mediação organizacional, digamos assim. Nós precisamos botar cada coisa no seu lugar, discutindo com cada um desses atores, desses segmentos, e isso leva tempo. Isso não é linear, isso tem idas e vindas. Eu julgo que nós, nos últimos 5 anos, avançamos muito. E quero acreditar que nos próximos 5, 10 anos nós vamos avançar muito mais ainda. Talvez nós não estejamos discutindo questões dessa natureza. Nós já tenhamos passado desse ponto e estejamos numa posição melhor. Que Como é a bom. minha última fala aqui, deixa eu agradecer mais uma vez, Fabiane, o convite da Universidade, do campus de Macaé. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer e parabenizar a professora Simone. Eu me coloco, portanto, à disposição. Quem quiser continuar, ou me manda um e-mail, ou nas redes sociais, pode me encontrar lá no Instagram. De vez em quando eu posto algumas coisas lá. Tá bom, minha gente? Foi um prazer estar com vocês aqui. Até uma próxima ocasião. Com certeza. E esperamos urgentemente que o tribunal tenha meios, né, para que a gente, quem sabe, institua lá um núcleo de mediação em Macaé. Vamos ficar assim, extremamente felizes com essa possibilidade. Né? Doutora Simone, vou passar a palavra, então, para os seus agradecimentos finais e também suas considerações. Aí você deve ter passado aí o olho, por fim, aí no chat, e agradeço desde já a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, doutor César, é um imenso prazer lhe conhecer e vocês dizem que a gente é vanguarda, mas eu acho que em termos de mediação vocês estão saindo na frente muitíssimo, a gente caminhou um pouco e depois parece que puxaram os freios de mão. E pessoal que está nesse assunto e gostando disso, a gente precisa multiplicar. Então, se pudermos falar sobre isso, conversar sobre isso, mandei já para a doutora Fabiane aquela planilha das multiportas do Poder Judiciário,
E sejam bem-vindos, meu Instagram é Citassinari, é Cid Simone Tassinari, meu sobrenome também. Me procurem por lá, tenho um prazer em conversar sobre isso. Eu só vou pedir, a gente sempre faz isso, assim, para o encerramento, para que as câmeras de quem puder fiquem ligadas, para a gente registrar aí com um print o evento, com uma foto. Vamos lá. Deixa eu só alterar aqui para colocar bastante gente na tela. Pessoal aí do projeto, então, que puder dar o print, coloquei tela cheia, agora sim. 1, 2, 3 e... Que ótimo. Queridos, mais uma vez já foi perguntado aqui como saber mais sobre o projeto Direito do Futuro, assim como alunos, profissionais também estão abertos aí à possibilidade também de estar colaborando com o projeto. O projeto no Instagram, Direito do Futuro UF, temos também LinkedIn e muitas outras redes, YouTube, e esse vídeo dessa palestra de hoje também vai para o nosso canal no YouTube. Por fim, pessoal, que o Mês Alternativo de Resolução de Conflito traga, então, essa possibilidade de mais paz social, de uma composição de efetividade da justiça que a gente tanto está querendo. Um forte abraço a todos. Mais uma vez, lamento o ocorrido no início do evento e espero vocês na próxima. Forte abraço, doutor César e doutora Simone. Obrigada. Mais políticos da Europa, do campo dos